É 29, 30 e 31 é o tema da mesa de oração. E dá força ao cansaço e multiplica a força de quem não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão. Os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Subirão com a massa como águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Aquele que espera no Senhor, por mais cansado que esteja, e Deus dá força como das corças, voa, né? A corça, quando ela está andando, ela não anda, parece que ela está voando. É assim que Deus faz conosco. Na maior luta, na maior dificuldade, Deus vai estar sempre conosco. E nos dando força para voar como a águia. O testemunho que eu vou falar é sobre essa mesa. Eu fiquei doente em 2004 para 2005. Eu peguei um tumor na perna e esse tumor me levou à perda de todos os ossos da minha perna. A minha perna esquerda, eu tenho um quadril que é de ferro e eu só tenho osso na parte do pé, no apoio do pé. O resto tudo é prótese. E eu, em 2020... em 2008 eu fui embora para Cabo Frio porque não deu para me ficar aqui na minha casa por causa da dificuldade que eu tinha de lidar com a enfermidade. E em 2020 eu estava operada no INTO, né? E eu estava com 80 pontos na perna, porque a cirurgia chegou da tíbia até o fêmur lá em cima. Tomando heparina, a heparina deixa a imunidade baixinha, porque você tem que tomar, porque se não tomar dá trombose na perna operada. E eu peguei Covid em 2020, outubro de 2020. Eu cheguei aqui, já saturando, me levaram para o hospital, e eu estava com Covid. A expectativa era a morte. Por quê? Porque para poder você aguentar uma Covid, você precisa ter imunidade alta. E a minha estava 0. Por quê? Porque eu já estava há mais de 10 dias internada tomando heparina. E heparina deixou meu sangue água. E, meu Deus, me salvou naquele hospital. Por incrível que pareça. Eu fiquei só 5 dias. Mas 50% do meu pulmão foi todo tomado pela Covid. E foi 6 meses de muita dor. Mas o pior ainda estava por vir. Isso aí, pra mim, foi fácil. Mas eu tinha uma filha. Que deram hidroxicloroquina para ela, esse remédio que não pode dar em prótese nenhuma. E ela teve uma crise de loucura. E ficou 1 mês e meio internado no manicômio, lá na Tijuca, entre a vida e a morte. Ficou muito mal mesmo. E quando ela é internada, a outra também já foi internada, a que cuidou de mim, e a previsão dela era morte, porque ela estava com 70% do pulmão contaminado com Covid e ela é obesa. Não tinha como a minha filha sobreviver, porque ela, por ser obesa e por ter também um problema muito sério de sinusite, né? Ela já tinha problema de sinusite. E aí começou a minha caminhada na fé com Deus. Eu fiquei 1 semana na casa da minha irmã. Quando eu voltei, eu colocava sobre os meus pés o nome das minhas filhas. De quem tivesse doente, eu colocava sobre meus pés. E falava, quão formosos pés do que anuncia boas novas. Quão formosos pés do que anuncia boas novas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. O meu cunhado ficou doente com Covid, eu falei, agora minha irmã vai embora. Porque minha irmã, ela tem uma enfermidade que chama-se, que também deixa ela imune. E isso causou um problema sério. Se ela pegasse Covid, ela não teria jeito. Ela ia morrer mesmo. E aí eu pus o nome dela também sobre os meus pés, porque eu não podia ajoelhar, porque eu estava operada. E não tinha hora para parar de orar.
E orava direto. Estava deitada. Só parava de orar para levantar, para limpar a casa, arrastando uma cadeira. E eu comecei a orar. O meu genro chegava e falava, vai morrer. O médico falou que ela não tem mais jeito, não. O médico falou para ela assim, ela está com 70% do pulmão tomado. E ela chegou até a ouvir o médico dizendo que não tinha jeito. Que ela não ia aguentar. E eu comecei a orar, e ele chegava e falava, vai, não. Deus está com ela. Quando você tem autoridade do alto, quando você tem autoridade de Deus na sua vida, você pode falar, não vai morrer. Porque Deus disse que ela não ia morrer. E quando Deus fala, Deus cumpre. Eu passei problema sério. E Deus não... A minha irmã não ficou contaminada. A minha irmã tem mal de Parkinson. E não ficou contaminada. Deus não deixou. Irmão. E o marido dela se contaminou dentro de casa. E não contaminou a esposa. Eu falei, Deus, se meu cunhado contaminar minha irmã, ela morre. Porque o mal de Parkinson ela já estava tomado. Ela já tá com muita dificuldade até hoje. Ela tem mesmo para respirar. Aí Deus veio. E trouxe a minha menina lá do hospício. Lá do manicômio. E trouxe a minha outra menina para minha casa. Ela ficou internada, acho que foi 12, 13 dias, entre a vida e a morte. Minha filha via pessoas morrendo. Minha filha estava morrendo. Teve um moço que pulou da cama com Covid, pedindo para as enfermeiras correr para acudir ela, porque ela estava se sufocando. Porque a Covid, ela fecha as áreas de respirar. Você não consegue. E ele salvou a minha filha. Mas no outro dia que ele estava morto, era ele. A minha filha falou, não acredito. Ele salvou a minha vida. Porque ela estava se sufocando mesmo. Ele pulou, correu. Gente, socorro, socorro, socorro. E salvaram a vida dela. Porque ela estava saturando, a saturação dela começou a descer. E dinheiro. E botaram remédio. E ele salvou a vida da minha filha. Mas ele morreu. Minha filha tinha dia de vida. 10, 12, 20. Em uma semana, mais de 20 pessoas mortas. 5. Eu vi 2. Porque estava na UTI, eu vi 2 pessoas morrendo. E é terrível. Um médico tentou lidar com um homem. A tarde inteira, ele tinha 60 anos, era um homem louro, bonito. Ele tentou um dia inteiro salvar a vida daquele homem. Quando aquele homem morreu, eu vi aquele médico saindo de cabeça baixa chorando, por não ter conseguido salvar aquele homem. A maior dor dos médicos, dos profissionais da medicina, na época da Covid, foi não poder salvar vidas. E muitas das vezes eles perderam vidas para salvar vidas. Mas a maior dor, eu digo que eu vi isso quando eu estava na UTI. Aquele homem saiu de cabeça baixa, porque o paciente dele não resistiu e morreu. Foi aí que eu comecei, em 2021, no comecinho de 2020, no final de dezembro, já entrando em janeiro, a montagem dessa mesa de oração. E essa mesa de oração, eu oro para o mundo inteiro. Eu orava 3 horas e meia aqui, do lado de fora, porque a minha mesa ficava aqui, porque eu costuro, eu sou costureira, eu sou artesã, então eu ficava no mesmo espaço que ficava a minha costura, ficava a minha mesa de oração. Como eu não pude ir mais para a igreja, eu cheguei e falei, Deus, eu não posso ir para tua casa, vem para mim, eu vou fazer uma mesa para ti aqui, como que fosse a Arca da Aliança, eu não posso ir para tua casa, porque eu sou doente, vem para mim. E eu comecei com essa mesa de oração em 2021. Eu vou dizer qual foi as mesas que eu montei. A primeira mesa foi a cruz, falando sobre a morte de Jesus. A segunda mesa, as 3 coroas que estão em cima da mesa. Essas 3 coroas representam a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas 3 coroas. Depois eu fiz da família, eu fiz o tema da família. Preguei sobre família, porque eu prego aqui fora, eu prego lá dentro. Porque eu pregando aqui, meus vizinhos estão ouvindo a palavra de Deus. Depois eu fiz
os profetas de novo. Segunda vez que eu estou fazendo os profetas. Na outra vez eu usei um piso, e nos quadrados do piso eu colocava o nome deles. Eu fiz profeta, é a segunda vez. Depois eu fiz Jesus. O tema de Jesus é os evangelhos, Deus, é os 5 livros de Moisés, porque é o princípio, é o começo. Na mesa de Deus, eu já fiz o céu. Era uma mesa toda dourada, em cima tinha a lua, tinha um sol, tinha tudo. Eu fiz muita coisa bonita, toda dourada. Eu já fiz uma mesa de Jesus, rosa de salão, que era uma mesa, que era toda cheia de rosas, feita de voal. Eu fiquei 2 semanas fazendo. Eu já fiz a mesa, a história de Paulo, as cartas de Paulo. Foram 1 ano pregando sobre as cartas de Paulo. Eu fiz já as cartas de Paulo. O ano 2024, Anjos e Espírito Santo. Esse tema foi o tema que eu mais sofri. Por quê? Porque não tem passagem na Bíblia. Você tem que procurar. Eu fiz isso. Eu peguei, coloquei dentro da minha duas vasilhazinhas. Eu escrevi os versículos, o que eu lia eu botava numa outra vasilha para não repetir. E foi, eu pesquisei de Gênesis Apocalipse ao versículo Anjos, Espírito Santo, Espírito de Deus. E eu todo dia, quando eu ia pregar na mesa da mesa dos anjos e do Espírito Santo, eu sempre tirava um versículo, ou caía anjo, ou caía Espírito Santo, ou caía Espírito de Deus. Eu estava com alergia à agulha, porque eu sou muito costureira. E meu dedo abriu tudo. E a ponta da caneta começou a abrir o dedo e a sentir muita dor. Falei, Deus, o que é que eu faço? Enrola a mão e continua. Enrola a mão e continua. Porque a obra de Deus tem espinhos, mas tem flores também. Continua, filha. Aí eu não aguentei mais, como eu acabei de escrever com lápis. Mais de 200 versículos da Bíblia. Eu pesquisei. E já li quase a Bíblia toda. Porque quando eu pego Jesus, que eu tenho, o tema é Jesus anual, eu não vou só nos evangelhos, eu vou até o fim. Eu pego os apóstolos, pego ali a parte dos apóstolos, Apocalipse, e leio e prego também em cima das cartas de Paulo. Eu vou direto, porque os evangelhos, ele termina em 4, 5, 6 meses. E o tema é anual. Aí o que eu faço? Eu pego e faço o Novo Testamento todinho. A pregação de agora vai ser sobre Moisés. Tá? Eu já dei meu testemunho sobre o que aconteceu. A mesa de oração, ela tem 6 anos. Eu vou fazer, antes de eu entrar, eu vou fazer a oração que eu faço todos os dias nessa mesa de oração. É uma oração. Eu queria que todo o povo brasileiro fizesse a oração que eu oro para o mundo todo. Antigamente era 3h30. O nome dessa mesa é Nas Mãos de Deus. Por quê? Porque tudo que está na mão de Deus se corre bem. Tudo que está na mão de Deus é perfeito. Então, toda a campanha minha esse ano é os profetas, mas nas mãos de Deus é o tema. Eu vou fazer a oração que eu faço todo dia aqui, tá? Senhor Deus e Pai, eu estou entregando na tua mão essa oração. Ana Clara! Ana Clara! Celular caiu! Oi? Celular caiu! Oxi. Acho que vai ter que amarrar ele com alguma coisinha, sabe? Pra poder não acontecer isso. Quebrou? Não sei. Tá soltando. Ontem ele caiu também. Quebrou? Só a película. Abre, vê onde que parou, Ana Clara, pra poder continuar.